A gente começou então. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. É um prazerão ter vocês aqui junto comigo, a gente está junto, tá? Eu espero que vocês aproveitem esse tempinho, que é muito rápido, tá, gente? Para a gente poder falar aqui um pouquinho sobre a matemática, sobre a geometria, sobre esses dias. Então, muito bom estar com vocês aqui. Essa live que a gente vai fazer aqui vai ser mais para a gente poder o quê? Aproximar do conteúdo da semana. Eu estou mandando para vocês toda semana um resumozinho da matéria, para que vocês tenham uma ideia, uma direção para poder estudar. Né? Eu estou pegando uns recortes lá do livro lá e colocando assim, as coisas mais importantes. Eu espero que vocês estejam acompanhando aquele resumozinho que eu passei para vocês. Espera aí, deixa eu só dar uma mutada aqui no meu... Pronto. Hein? Aí, o pessoal lá do SES está curioso quantos alunos tem na minha sala. Eu falei assim, tem 152, 32. Então, aí eu vou colocando um resumozinho para vocês. Eu espero assim que eu esteja atingindo todo mundo, tá? Dentro assim do limite da nossa distância, mas eu tenho colocado os conteúdos de maneira bem assim direcionada para que a gente aprenda passo a passo alguns elementos aí da geometria, tá? Eu tenho recebido todos os exercícios que vocês estão me enviando, tá? Pode ficar tranquilo, eu estou recebendo, estou arquivando e estou verificando alguns aqui. Dessa última semana, eu comecei eu abri alguns aqui e já até devolvi para poder fazer as correções depois dessa aula de hoje, que eu achei que as pessoas não estavam entendendo, principalmente o primeiro e o segundo exercício da lista ali, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui agora um resumozinho da matéria. Eu vou passar a matéria que eu passei para vocês. Eu espero que vocês entendam, estejam aí com a matéria do lado, tá? Vou colocar aqui, ó, o nosso querido livro. Vamos colocar aqui, Cherokee. Pará. Ixi, carregar esse aqui para baixo. Esse aqui vai vir para cá. Aqui, ó. Bom, então agora vocês só vão escutar, tá? Eu não estou vendo retorno nenhum, mas vocês vão escutar. Essa semana eu coloquei lá para vocês, o resumo era de pontos notáveis dos triângulos. Nós temos 4 pontos notáveis no triângulo. 4, tá? Eu dividi de 2 em 2. Esses 2 primeiros aqui, nós vamos falar do ortocentro e do baricentro, tá? O triângulo, ele tem o ponto notável e tem um outro negocinho que chama seviana notável, tá? Então, o encontro das sevianas se fazem no ponto notável. Então, vamos lá. A primeira seviana, olha que nome bonito, seviana, bacana pra caramba, né? Notável do triângulo que nós vamos estudar é a altura. Aqui, ó. A altura do triângulo. Tá. O que é a altura do triângulo? A altura do triângulo, o triângulo ele tem 3 alturas. Já começou a bacana aqui. Vamos pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. O triângulo, ele pode ter 3 alturas. Cada uma em relação a um lado. Então, esse aqui, ó, é a altura do triângulo ABC em relação ao lado BC, certo? Uma característica principal aqui da altura, gente, é que ela forma 90 graus com a base, tá? A altura sempre forma 90 graus com a base. Então, no triângulo, aqui, ó, eu posso ter 3 alturas. Uma em relação ao lado BC, é essa que está aqui em pé. Outra em relação ao lado AC, é essa aqui. E outra em relação ao lado AB, que é essa aqui. Essas 3 alturas, gente, elas se encontram nesse ponto aqui, ó. E esse ponto, ele é chamado de ortocentro. O orto vem de altura. E o centro é porque é o encontro das alturas. Então, ortocentro é o ponto de encontro das alturas. É onde as alturas marcam para ir tomar um lanchinho, entenderam? As 3 alturas vão encontrar no ortocentro. A propriedade principal da altura
é esse ângulo de 90 graus que ela forma aqui com a base, ó. Forma aqui e forma aqui, ó. Tá? Isso é importante para a gente poder determinar os ângulos do triângulo, depois de formado a altura. Então, a altura é uma seviana. O ponto de encontro das alturas, que é o chamado ortocentro, é o ponto notável. Tá? Primeiro. A segunda seviana que a gente estudou aí essa semana é a chamada mediana. Mediana. Cuidado, tá, gente? Não é mediatriz, é mediana. O que é a mediana? A mediana, ela vai sair. É um segmento, né, que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado que está na frente. Então, ela sai do vértice e vai no ponto médio desse lado aqui, ó, que está aqui na frente dela, tá vendo? Do vértice. Então, qual que é a propriedade da mediana? A mediana, ela divide esse lado aqui, ó, em dois segmentos iguais, ó, tá? Aqui eu estou falando de medida. Medida dos lados. Então, a mediana, ela divide o lado em duas partes iguais. Então, essa partezinha aqui fica igual a essa, tá? E como lá na altura, o triângulo vai ter 3 medianas, uma para cada lado. Ó, saindo de B, chegando em M, aqui vai ser uma mediana. Saindo de A, chegando em M duas linhas, vai ser outra. Saindo de C e chegando em M, vai ser outra. Então, quer dizer que as medianas, no triângulo eu tenho 3 medianas. E elas dividem o lado oposto em duas partes iguais. Tá? O ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. O ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. O baricentro, gente, o bari, ele vem lá do grego antigo lá, ele vem de peso. Bari quer dizer peso. Então, o baricentro é o centro de peso do triângulo. Sabe qual que é a aplicação do baricentro? Se eu tiver que equilibrar um triângulo, se eu tiver que colocar um triângulo, deixa eu ver se eu tenho um triângulo aqui. Aqui, ó. Se eu tiver que colocar esse triângulo em pezinho, assim, ó, se eu tiver que colocar ele em pezinho, eu vou encontrar o primeiro baricentro dele, e no baricentro eu vou colocar, aqui, ó, eu peguei aqui o meu esquadrozinho, tá vendo? Se eu tiver que equilibrar esse triângulo, eu vou ter que primeiro determinar o baricentro dele, e aí, se eu colocar alguma coisa no baricentro, gente, ele vai equilibrar esse triângulo, certo? Por isso que o baricentro, ele é chamado do centro de massa. Ele distribui bem a massa. Então, se você colocar alguma coisa, o triângulo, bem apoiado no baricentro, ele vai ficar em pezinho, tá? Daí, tem até uma experiênciazinha que a gente faz, que é construir um triângulo de madeira. A gente constrói um triângulo de madeira, aí, com o compasso e a régua, a gente acha o baricentro, aí depois de construído, a gente coloca ele em pezinho. Aí, na hora que você coloca ele assim, ó, ele fica completamente equilibrado, ele fica todo equilibrado. Certo? Essa é a propriedade do baricentro, chamado centro de massa. Deixa eu voltar aqui, quer ver? Bom, e no exercício que eu mandei para vocês, gente, a principal coisa que vocês deveriam identificar no baricentro é que a mediana, né, ela divide o lado oposto em duas partes iguais, aqui e aqui, ó. Beleza? Bom, voltando um pouquinho aqui. A altura, né? A altura é uma seviana que tem como propriedade esse ângulo reto aqui no pé dela.
tá? Então fica reto de um lado e reto do outro. O que é reta? Ser 90 graus. O encontro das três alturas é o chamado ortocentro, tá? O ortocentro, gente, ele pode estar dentro ou fora do triângulo. Olha nesse caso aqui, ó, quando o triângulo ele é obtusângulo, o ortocentro ele fica fora do triângulo. Não tem problema, ele está lá fora. O encontro das alturas está lá do lado de fora do triângulo. Isso aí no plano pode acontecer. No triângulo retângulo, ele vai ser um dos vértices aqui, olha. Esse aqui ele recebe as três alturas, certo? Daqui para cá, daqui para cá. Então A é também o ortocentro do triângulo. Então, o ortocentro, ele é um pontinho que pode estar dentro ou fora do triângulo, tá? O importante dele é que ele forma 90 graus com a base. O baricentro, ele vai ser o centro de massa do triângulo, tá? A propriedade principal aqui é da mediana, que divide, né, o lado em duas partes iguais. Beleza, gente? Cadê os joinhas? Dá um joinha aí. Cadê aquele tanto de joinha? Não tô vendo. Ah, nossa senhora, que tanto de joinha. Começou a aparecer ali, todo mundo com joinha. Beleza. Então é o seguinte, aí, muito bom. É o seguinte, gente, em termos de conteúdo, era isso que eu tive que passar para vocês. As duas sevianas, uma chama altura e outra chama mediana. Qual que é a propriedade da altura? Ela divide o pezinho lá com ângulo, ela coloca o pezinho com ângulo de 90 graus. Qual que é a propriedade da mediana? Ela divide em duas partes iguais. Aí agora, vamos lá para a explicação dos exercícios que vocês estão fazendo. Mas muita gente já fez certo. Eu já recebi lá, nossa, eu fiquei maravilhado. Eu estou maravilhado, encantado com vocês assim, sabe? Porque muita gente se preocupa em fazer certinho, em estudar. Porque é importante aqui, olha, eu fiz o resumo, coloquei tudo para vocês, olha. A altura aqui, o mais importante, né? A mediana aqui também. Aí aqui, ó, eu coloquei as atividades. Aí prestem atenção aqui, ó, nessa primeira atividade. Eu tenho aqui, ó, na figura, a M é uma mediana. Então, quer dizer que de A até M é uma mediana. Aí, pelo que eu falei com vocês, gente, a mediana divide esse lado aqui, ó, em duas partes iguais. Então, aqui nesse exercício, ele quer que você encontre o valor de x, tá? E depois a medida dos lados. Então ele quer que você faça duas coisas, gente, tá? Duas coisas. Encontre o valor de x e depois a medida dos lados. Bom, para você determinar o valor de x, você vai pegar esse ladinho aqui, ó, e igualar a esse. Aí você vai ter uma equaçãozinha. Você vai fazer assim, ó, 2x menos 3 é igual a x mais 4. Aí você vai resolver essa equação e determinar o valor de x. Vocês estão achando que eu vou falar o resultado? Não vou não, tá? Então, iguala 2x menos 3 a x mais 4, encontra o valor de x. Depois de encontrar o valor de x, você vai trocar ele aqui e vai determinar o lado AB. Vai colocar o valor aqui e determinar AC. E depois juntar essas duas partes. Professor, uma aluna não está conseguindo acessar porque toda vez que ela clica no link, eles pedem senha. E ela digita certo, o programa fala que está errado. Deixa eu ver como que eu faço. Deixa eu ver lá se a senha... Só um minutinho, tá? Que eu vou tentar resolver lá. Mas de antemão, Sofia, fala com ela que eu vou dar a mesma aula 9 horas. Para ela entrar no link de 9 horas, entendeu? Se ela puder. Vou colocar aqui, ó, você pode. Nossa.
Ver se eu resolver esse problema da entrada da aluna aqui. Professor, para Oi. resolver isso, é só ela entrar pelo link ao invés de pôr senha. Sim. Ah, muito obrigado, Vitória. Sofia, De nada. a Vitória está falando aqui que é só ela clicar em cima do link direto lá, que ela já entra direto na sala. Mas ela disse que ela estava tentando clicar no link e pedir a senha do mesmo jeito. Mas eu acho, o Paulo Vitor, que se ela clicar, eu acho que ela pode estar clicando no link errado, porque se todo mundo entrou, funciona para todo mundo, entendeu? Ah lá, ela Eu conseguiu acho que entrar. Ela já conseguiu entrar, viu? Não tem que pedir desculpa não, viu, gente? A gente está aqui numa sala de aula. Bom, então, deixa eu voltar lá na explicação, tá? Obrigado. Deixa eu voltar lá na explicação que eu estava aqui. Tururum, tururum, tururum. É nessa aqui. Stop share. Espera aí que eu vou voltar lá na explicação, tá, gente? Aqui, aqui e aqui. Beleza. Bom, então, o exercício número 1 ficou bem explicado aí, né? Vocês entenderam? Eu vou igualar esses dois lados aqui, encontrar primeiro o valor de x. Aí depois, com o valor de x, eu vou escrever assim, ó, AB é igual a x mais 8. AC é igual a 2x mais 5. E BC, aí eu vou juntar esses dois pedacinhos aqui e vou colocar lá a medida dos três lados. Tá? Exercício 1, tá bem explicadinho aí. O exercício 2, ele fala assim, ó, na figura a seguir, a representação do triângulo ABC ele é isósceles. Tá? O triângulo, esse triângulo ABC aqui, ele é isósceles. Nós comentamos em sala de aula, o triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes e os ângulos também são congruentes. Então, AB é congruente com BC. Aqui ele fala que BM, gente, é a altura do triângulo, tá? BM é a altura do triângulo. Ele quer saber a medida do ângulo X, tá? Quer saber quanto mede o ângulo X. Aqui, ó. Então, na construção aqui, olha, BM é a altura. Então, se BM é a altura, o pezinho aqui, ó, dessa altura vai formar 90 graus. Aí aqui, esse exercício, eu preciso de compondo os ângulos. Aqui ele deu um ângulo de 155 graus. Daí, eu vejo o suplemento dele e descubro esse ângulo aqui, ó. Bom, se você tiver com dúvida, eu vou falar baixinho. Dá 25, tá, gente? Bom, se aqui embaixo é 25, aqui em cima também é 25. Porque ele é isósceles. Então, aqui é 25 e aqui é 25. Esse ângulo que está aqui no triângulo ABM, ele mede 90. Então, aqui vai ser 90, aqui vai ser 25, e aí você descobre o ângulo X. Lembrando que quando você somar os três ângulos ali, quando você somar os três ângulos, vai ter que dar 180 graus. Perfeito? Eu vi alguém respirando. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Pode falar, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, o exercício 2. Cadê os joinhas? Eu quero aquele tanto de joinha. Ei, Ana Júlia! Cadê os joinhas? Exercício 2. Dá o joinha, joinha, joinha. Cauã, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí, Samuel. Ixi. Aí, ó, já apareceu o aviso aqui de 10 minutos para encerrar, gente. João Vitor, ou Paulo Vitor, aula rápida, passa? Boa, rapaz. Ó, vamos voltar lá para eu falar aqui
os outros dois exercícios. Certo. Ó, o exercício 3, ele está respondido lá na lista, tá? Então, não vou nem comentar. Aí, o exercício 4, com as suas palavras, defina mediana e baricentro, tá? Então, tá lá na lista também. O exercício 5, ele volta a falar de altura. Olha só, AH é altura, é uma das alturas do triângulo ABC. Aí ele quer que a gente determine as medidas dos ângulos A e B. O A está aqui embaixo, o A está aqui em cima e o B está aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? A dica do professor Marcelo. Primeiro, descubra o ângulo B, tá? Aqui, ó. Você sabe que aqui dentro vai ser 90 graus. Como aqui ele indicou que é 20, é fácil de você ver quanto que vale o B. Depois de achar o ângulo B, você faz o ângulo B mais 38, mais o ângulo A. Ih, marquei errado. Marquei errado de novo. Mais o ângulo A e coloca igual a 180 graus. Certo? Bom, aí tá passada todinha a lista, gente. Ó, nesse rápido 40 minutos que nós tivemos aqui, eu falei o que são as duas primeiras sevianas, a altura e a mediana, tá? As suas propriedades e também os seus encontros. O encontro das alturas é no ortocentro. O encontro das medianas é no baricentro, tá? O ortocentro, ele é chamado de... Ele é o centro de um triângulo conhecido na matemática como triângulo órtico, certo? É um triângulo que é formado pelos pezinhos das alturas aí. Então, depois dessa aula, gente, fazer aquela listinha ali virou tarefa, né? Muito tranquila. Aí vocês vão fazer. Não esqueçam de colocar, gente, a sua identificação, tá? Porque tem muito nome igual aí entre as turmas. Então, coloca lá meu nome, a sua turma, que aí eu identifico. Beleza? Não precisa... Professor, eu mandei as duas atividades, só que o meu Gmail não tem meu nome e minha turma. Aí eu mandei um terceiro Gmail me identificando. Sem problema. Mas se você poderia mandar o e-mail e identificar dentro do e-mail, tá? É porque eu mandei as tarefas, eu nem pensei, nossa, meu Gmail não tem o meu nome. Então, depois que eu fui, aquela ficha que eu mandei o terceiro. Não, beleza, sem problema. Pode deixar que depois eu vou me virar aqui para poder localizar cada um aqui. Da hora que eu entrar no e-mail, eu tento uma técnica. Só não vai ter jeito quando o e-mail não tiver nada a ver com o nome e quando a pessoa não tiver colocado o nome lá no exercício. Porque tem muita gente que coloca o nome lá no exercício, tá? Aí fica tranquilo da gente identificar. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Eu queria encontrar com vocês na semana que vem novamente. Eu vou ver lá na escola qual vai ser o nosso horário da semana que vem. Mas vai ser assim, sempre um fast food, bem rapidinho mesmo, para dar uma direção na matéria e como resolver a lista, tá bom? Vocês gostaram? Demais. Cadê o joinha, gente? Joinha, cadê o joinha? Peraí, vou fazer uma selfie aqui. Peraí, gente, peraí. Ai, meu Deus, não. Eu mais gosto de joinha esse cara. Ei, professor, mas gosto de um joinha, hein? Não, o joinha é tudo de bom. Não. Apertei, vai lá. Cadê? Não, professor. Gosto do joinha. Gosto do joinha. Beleza. Gente, valeu demais, tá? Eu não vou deixar o Zoom tirar a nossa despedida, não, porque daqui a pouco ele fecha tudo muito rápido. Um abração, fiquem com Deus, bom final de semana, bom feriado para todos. Zoom. Zoom. Tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima, Nossa, viu? depois dessa, eu ia até embora feliz. Mas depois dessa... Que desce o quê, Meu Paulo? Deus. O que foi, rapaz? Zoom. O Zoom é inimigo bom do que você flash, entendeu. é rápido, entendeu? Tchau, tchau. Não é